Capítulo 3. A mente da família. Posso dizer de uma maneira sensível, recebemos através da nossa mãe diversos aspectos da vida da nossa avó e dos cuidados que essa dedicou à nossa mãe. Os traumas que sofreram a avó, suas questões, sofrimentos, dificuldades que passou na infância com o nosso avô. As perdas precoces de pessoas queridas e toda a questão com os cuidados maternais que dedicou à nossa mãe. Se voltássemos uma geração a mais, o mais provável é que viéssemos o mesmo enquanto os cuidados maternos que recebeu a nossa avó. É possível que possamos ver com clareza os detalhes feitos que formam a vida dessas pessoas. Sem embargo, podemos sentir as questões, a repercussão desses detalhes. Não apenas o que herdamos de nossos pais, mas também os cuidados que receberam eles de seus próprios pais. Influenciam sobre nossas relações com nossos mesmos e sobre como criamos os nossos próprios filhos. Os pais, para o bem ou para o mal, tendem a transmitir o tipo de atenção paterna que receberam. Parece que temos programados no nosso cérebro essas questões que influenciam a formar desde que nós nascemos. A nossa vinculação com a nossa mãe, quando estamos no seio materno, é fundamental para o desenvolvimento de nossos circuitos neuronais. Thomas Verne disse: desde o momento mesmo da concepção, da experiência que se vive e no ventre materno, da forma como o cérebro forma nas bases a personalidade, o temperamento emocional e a capacidade do pensamento superior. Essas questões são como um modelo, mas que aprende-se, se transmitem. Esse desenvolvimento neuronal que se produz no seio materno prossegue durante os primeiros 9 meses até depois do nascimento, em função das vivências do recém-nascido e das suas relações com a mãe e com a pessoa que o cuida. Conserva uns circuitos neuronais, descarta outros e organiza os restantes. Através dessas primeiras interações, o filho segue estabelecendo um modelo que fará a gestão das suas emoções, seus pensamentos e suas condutas. Quando a mãe porta consigo um trauma herdado e quando viveu uma ruptura de um vínculo com a mãe, isso pode afetar o seu vínculo recente que está formando com o seu filho recém-nascido. E haverá mais possibilidade que se corte esse vínculo. As repercussões de uma ruptura precoce do vínculo materno-filho, uma questão larga e hospitalar em férias inoportunas, uma separação de um tempo grande, podem ser devastadoras para o filho. Esse perde de pronto a familiaridade profunda e assimila uma dor da mãe, de seu tato, gosto e tudo que é chegado a conhecer que pode confiar.
A mãe e o filho vivem em um estado biológico que tem muito em comum com as adições. Diz isso Winifred Gallagher, autora especializada em ciências de comportamento. Quando se separam, o recém-nascido de sua mãe é como se ele sofresse uma abstinência física e psicológica que não é muito diferente da que acontece quando se priva um ser humano de uma droga bruscamente. Essa analogia serve para explicarmos melhor por que protestam com tanta energia os recém-nascidos, mamíferos especificamente, incluindo os humanos, quando se separam de suas mães. O recém-nascido que se vê separado de sua mãe pode sentir em sua situação um perigo da vida. A doutora Helene Phillips, neonatóloga em um hospital infantil da Universidade Loma Linda, afirma: se a separação prossegue durante um período prolongado, a resposta é a desesperança. E o ninho, a criança se rende. A doutora Phillips, poderia dizer também, fica resignada, né? A doutora Phillips compartilha da ideia do Dr. Niels Bergman e com outros experts da neurociência sobre o vínculo mãe e filho. Eu conheci esse sentimento de resignação em meus primeiros anos. Me chegou na família a que minha mãe não havia recebido de sua mãe afeto. À sua vez, quando foi capaz de dar, foi a mim e a meus irmãos. E eu não senti essa presença do seu amor, e em boa parte do exercício de sua maternidade ela estava afetada pelos traumas da própria história, da nossa história familiar, mais concretamente pelo que havia acontecido entre ela e sua mãe. E havia perdido os seus progenitores quando tinha 2 anos. Segundo a tradição familiar, os efeitos se seguiram dessa forma. Quando a minha bisavó, Laura, morreu de pneumonia em 1904, seus pais culparam a ela e seu marido Andrew, que era, segundo eles, um inútil e jogador. O que se conta em família é que Sora, ela contraiu essa pneumonia por haver estado assomado, passado frio, muito frio no inverno, suplicando a seu marido que voltasse para casa. Contaram à minha avó que seu pai, que ele ficava muito tempo jogando dinheiro, e essa frase ela se repetiu na nossa família como um eco ao longo de muitas gerações. Junto com a morte de Sora, expulsaram da família o meu bisavô Andrew e nunca se supôs mais sobre ele, nunca se falou mais sobre ele. Quando eu era pequeno e percebia a amargura da minha avó quando contava essa história, e contava muitas vezes, me entristecia que ela não havia chegado a conhecer a seu pai. Minha avó, órfã, aos 2 anos, foi criada por seus avós, que ganhavam a vida vendendo roupa usada em um carro, no distrito de Hill de Pittsburgh. Minha avó adorava a seus avós
e sentia-se animada quando contava suas recordações sobre a infância. Mas aquilo era nada mais do que uma parte da história. Era a parte que ela era capaz de recordar conscientemente. Havia uma história mais profunda que ela se escapava. E nos primeiros meses de vida de Ida, quando estava no seio materno, havia absorvido sensações de aflição que produzia a sua mãe e as constantes lágrimas e desgostos. Tudo aquilo tinha um efeito profundo no seu desenvolvimento neuronal e crucial que estava se produzindo no cérebro de Ida. Depois, já perdida de sua mãe, aos 2 anos de idade, destroçada emocionalmente. Minha mãe não foi criada órfã. E por sua vez, havia recebido a presença da sua mãe, mas herdou também o trauma visceral de Ida, que havia sofrido a separação de sua mãe em uma idade muito precoce. Ainda que presente fisicamente na vida de minha mãe, ela era incapaz de expressar as emoções profundas necessárias para apoiar o desenvolvimento de minha mãe. E essa falta de conexão emocional também passou a formar parte da herança da minha mãe. A história do pai da minha mãe também foi pesarosa. A mãe dele, Raquel, morreu logo após ao parto do meu avô, Harry. Ele tinha 5 anos. O pai de Harry, Samuel, carregou uma culpa pesada, pois considerava que era responsável pela morte de Raquel por tê-la deixado grávida. Samuel não demorou a casar-se com uma outra mulher que, segundo comentam na família, se ocupava mais do seu próprio filho do que de Harry, ao que tratava com indiferença e crueldade. Meu avô não sabia falar de sua infância. E a minha mãe contava que Harry havia estado a um ponto de morrer-se devido à sua infância. Para sobreviver, buscava alimentos junto aos leões. Quando era pequeno, imaginava meu avô também pequeno, sentado no chão, mordendo um pedaço de pão duro e roendo um osso. Contanto, meu avô como minha avó ficaram sem mãe quando eram pequenos e transmitiram à geração seguinte o seu legado de trauma, mesmo sem saber. Em nossa família, o vínculo mãe e filho ficou cortado durante 3 gerações, no mínimo. E se essas perturbações não se puderam produzir antes de que nasceu a minha mãe, é possível que meus irmãos não houvéssemos sabido ou recebido os cuidados maternais distintos. No entanto, ao saber disso agora, a necessidade que tinham de uma mãe, de amor e que seus pais não puderam dar,
deixavam-os com sentimentos de ansiedade e de angústia. Compreendi que para colocar fim nesses traumas herdados da minha família, em última instância, para curar-me a mim mesmo, tinha que curar minha relação com minha mãe. Sabia que não podia trocar o que havia acontecido no passado, mas eu podia trocar, sem dúvida, a relação que mantínhamos no presente. Minha mãe havia herdado as questões de estresse de sua mãe e eu também havia herdado. Ela levava as mãos ao peito e queixava-se de uma sensação de agitação que tinha no corpo. Agora me dou conta de que estava revivendo inconscientemente o medo à solidão que reproduziam em nossa família, o terror de ficar separada da pessoa a que mais necessitava, a sua mãe. Recordo que quando era pequeno, de uns 5 ou 6 anos, a minha mãe saía de casa, sentia o terror que ia a seu dormitório, abria a porta onde guardava panos, camisas, para sentir o cheiro dela. Recordo vivamente aquela sensação de que não voltaria a vê-la, de que só me deixariam o seu cheiro. Quando fui adulto, contei à minha mãe essas recordações e então supus que ela fazia o mesmo. Ficava diante das roupas de sua mãe quando essa saía de casa. Tal como se aprecia em minha própria história, as interrupções precoces do vínculo mãe-filho podem ter sua origem incluindo muito antes de nossa concepção. Os efeitos ficam no inconsciente e vivem em nosso corpo em forma de recordações somáticas que se desencadeiam quando ocorrem efeitos que evocam a situação de abandono. Quando isso se passa, podemos sentir completamente devastados a respeito de nós próprios. Podemos sentir dominados por nossos pensamentos, incluso muitas vezes assustados com sensações que nos inundam todo o corpo. Como o trauma se produziu em época precoce, só fica oculto em um lugar onde chega a nossa consciência. Sabemos que existe um problema, no entanto, somos capazes de colocar a limpo exatamente o que passou. Em vez disso, suponhamos que esse problema está conosco, que temos dentro algo que é ruim, mal, e movido pelo nosso medo e por nossa ansiedade, somos intentados a controlar o entorno para nos sentirmos seguros. Isso se deve a que quando éramos pequenos, tínhamos muito pouco controle e seguramente estávamos em um lugar seguro para refugiar das emoções intensas que sentíamos. As lições do vínculo podem reproduzir-se a longo tempo de gerações se não trocarmos conscientemente essa pauta. A consciência familiar. O destacado psicoterapeuta alemão Bert Hellinger
tem tratado em muitos livros o conceito de que herdamos aspectos dos traumas familiares e os revivemos e voltamos a viver. Hellinger, que estudou as famílias durante mais de 50 anos, primeiro em qualidade como sacerdote católico e depois então como terapeuta familiar e filósofo, nos ensina que compartilhamos uma consciência familiar com os membros de nossa família biológica que nos precederam. Hellinger ha observado que os efeitos traumáticos, como a morte prematura de um progenitor, de um irmão e um filho, ou um abandono de um delito, um suicídio, podem exercer sobre nós uma influência poderosa, deixando em todo o nosso sistema familiar uma questão que perdura durante várias gerações. Essas questões, à sua vez, se convertem em um modelo ou um padrão familiar à medida que os membros da família repetem de maneira inconsciente os sofrimentos do passado. A repetição de um trauma nem sempre é uma réplica exata dessa questão primitiva. Por exemplo, em uma família em que alguém tenha cometido um delito grave, ou outro membro da família que nasce em uma geração posterior pode apresentar esse delito sem ser consciente que está fazendo. Uma vez atendeu a minha consulta um homem que se chamava John e acabava de sair da prisão. Havia cumprido 3 anos de condenação por um assalto. E agora assegurava que não havia cometido aquele delito. John havia declarado inocente no seu juízo. No entanto, diante das provas contrárias, uma acusação falsa de seu antigo sócio, seu advogado, havia recomendado que deveria chegar a um acordo com o fiscal. Quando John entrou em minha consulta, parecia agitado. Tinha a mandíbula tensa, mas explicou que se haviam montado uma situação e que agora estava apresentando obsessões sobre ideias de vingança. Quando conversamos de sua situação familiar, saiu a reluzir que na geração anterior, mais ou menos na década de 1960, o seu pai havia acusado de assassinar o seu sócio. No entanto, o juiz não havia podido o condenar em virtude de um detalhe técnico. Mas todos na família sabiam que o pai era culpado, mas nunca falavam sobre isso. À luz da minha experiência com os traumas familiares herdados, não me surpreendeu descobrir que John tinha a mesma idade que seu pai quando este havia ido a juízo. Se havia estado em juízo pelo fim e havia pagado um justo pelo pecador. Hellinger acredita que o mecanismo que está detrás dessas repetições é a lealdade inconsciente. E considera que a lealdade inconsciente e as causas de muitos sofrimentos na família, nas pessoas, não são capazes de identificar a origem dos seus sintomas, que se encontram em uma geração anterior. Suponham que seu problema vem de uma
da sua própria experiência vital e não é capaz de encontrar uma solução. Hellinger ensina que toda pessoa tem o mesmo direito a formar parte de um sistema familiar e que não se pode excluir o mesmo de nada nem ninguém por qualquer motivo. Formam parte desse sistema aquele avô alcoolista que deixou arruinada a nossa avó, aquele irmão que nasceu morto e deixou desconsolada a nossa mãe, aquele filho ao qual nosso pai matou acidentalmente ao sair com o carro ou com a carroça da garagem, aquele tio delinquente, aquela criatura que foi abortada. Todos esses são membros da nossa família e todos aqueles ainda que não foram incluídos nesses exemplos aqui. Devemos incluir nessa lista as pessoas pelas quais fazem parte do nosso sistema familiar, mesmo que tenham feito um dano ao membro da nossa família. Se aproveitou dele ou o matou, devemos incluir a essa pessoa. Do mesmo modo, se algum membro da nossa família se aproveitou de outra pessoa, se fez um dano ou matou, também é preciso que incluamos a vítima dentro do nosso sistema familiar. Também estão incluídas as brigas anteriores de nossos pais e avós. A morrer, abriram um espaço para que nossa mãe e nosso pai, nossa avó, nosso avô pudessem entrar no sistema, o que permitiu que nascêssemos nós ao longo dos anos. Hellinger ha observado que quando há uma pessoa que é deixada de lado, julgada, rechaçada, ou fica desincluída do sistema familiar, vai acontecer que outro membro posterior do sistema represente essa pessoa. E essa pessoa posterior pode compartilhar o destino dessa pessoa anterior, repetindo, se comportando de maneira similar a essa pessoa excluída e repetindo aspectos de sofrimentos que esse membro anterior passou. Por exemplo, se em tua família se excluiu um avô porque bebia, jogava ou era mulherengo, é possível que um ou vários de seus descendentes adotem mais tarde a mesma conduta e esse sofrimento familiar prossiga deste modo em gerações sucessivas. O homem que havia sido assassinado pelo pai de John formava agora parte do sistema familiar desse. Quando John foi vítima de uma montagem por parte do seu sócio e ficou preso, ele saiu com ideias assassinas de vingança e estava refazendo isso sem saber, refazendo aspectos da experiência do seu pai que tinham acontecido 40 anos antes. Quando John chegou a conhecer a relação entre a experiência de seu pai e a sua própria, ele foi capaz de pôr fim e soltar os pensamentos obsessivos e seguir adiante. Os destinos haviam ficado entrelaçados estreitamente, como se as mesmas pessoas compartilhassem um só destino em comum. A liberdade emocional de John havia estado restrita a esta conexão oculta.
Hellinger recalca que quando cada um de nós devemos carregar com apenas o nosso próprio destino, com independência de que esse seja mais ou menos duro. Nada pode acontecer ao destino de um pai, avô, irmão, tio, tia, sem que isso resulte em algum tipo de sofrimento. Hellinger chama os sofrimentos desse tipo de enredados, emaranhamentos, a gente chama aqui. Quando estamos emaranhados, portas inconscientes de sentimentos, sintomas e condutas, penalidades de um membro anterior de uma família, como no caso tios. Os filhos de um mesmo pai e mãe que vivem no mesmo lugar familiar e que têm a mesma formação similar tendem a herdar traumas diferentes e a viver destinos diferentes. Por exemplo, o primeiro filho tende a portar consigo o que resulta no pai, e a primeira filha tende a portar no que está na mãe. E geralmente sucede assim. Também pode dar-se o inverso. Os filhos posteriores da família tendem a portar diversos aspectos dos traumas de seus pais e elementos dos traumas dos seus avós. Por exemplo, a primeira filha pode casar-se com um homem que é emocionalmente distante e controlador, semelhante ao conceito que tinha sobre o seu pai. E desse modo, compartilha essa dinâmica com sua mãe. Ao casar-se com um homem fechado em si mesmo e controlador, a filha repete as experiências de sua mãe e segue em seu descontentamento. A segunda filha pode portar a ira não expressada de sua mãe e desse modo está afetando a si mesmo pelo trauma. Ela porta um aspecto distinto de si mesma e pode excluir o seu pai. Em muitos casos, os filhos posteriores da família podem portar os traumas não resolvidos dos seus avós. E a mesma família, por exemplo, a terceira ou a quarta filha pode ficar sem casar por toda a vida por medo que um homem a controle, algo que não querem. Tive a oportunidade de trabalhar com uma família libanesa que tinha uma dinâmica semelhante a esta. Quando nos remontamos uma geração a mais, descobrimos que ambas as avós libanesas haviam sido entregadas por seus pais para converter-se em noivas infantis, e uma delas com 9 anos e a outra com 12. Duas irmãs libanesas conectadas na experiência de suas avós e haviam obrigado a casar-se, sendo ainda muito pequenas, e repetiam aspectos daquelas circunstâncias vitais em suas próprias relações e brigas. Como suas avós, uma se havia casado com um homem muito maior que ela, e a outra não havia chegado a casar-se, pois se queixava de que os homens eram desagradáveis e controladores. Os sentimentos similares que se devem sentir o destino difícil de sua avó paterna, grávida em um matrimônio sem amor. Quando se produz uma ruptura do vínculo mãe e filho em vários irmãos, cada filho pode expressar de maneira distinta sua desconexão com a mãe. Um pode ficar servil,
temendo que não é bom e não protesta a perda de conexão com as pessoas. O outro sentindo que nem sequer tenha desfrutado de uma conexão como essa, pode se comportar polemicamente e conflitivo para tirar de si as pessoas que o cercam. O outro pode ter pouco contato, de uma forma geral, com as pessoas. Tenho observado que quando vários irmãos sofrem rupturas do vínculo com a mãe e filho, podem manifestar ira e se sentem desconectados entre si. Por exemplo, um filho e filha maior podem estar ressentidos com seu irmão menor por achar que esse recebe mais amor ou por achar que esse recebe um amor que ele não recebeu. Nesse aspecto, o hipocampo, a parte do cérebro que intervém na criação de recordações, não está plenamente operante até depois dos 2 anos de idade. Então, a filha e o filho maior podem ter uma recordação consciente de quando a sua mãe não os tinha nos braços. Não o alimentavam ou mimavam. No entanto, se recorda como o filho menor, o irmãozinho, recebia esse amor da mãe. E como reação, o filho maior, que se sente desprestigiado, pode culpar inconscientemente o irmão menor e por ter recebido o que ele acredita não ter recebido. E também existem, claro, alguns filhos que parecem que portam algum tipo de trauma familiar. E nesse caso, os filhos, é muito possível que estabeleceram um vínculo adequado com a mãe, com o pai ou com ambos, e que essa conexão contribuiu para imunizar o filho até que ele fique de alguma forma emaranhado ao passado. É possível que se diz em uma situação em que a mãe pode dar ao filho mais do que aos outros. É possível que a relação dos pais, por exemplo, tenha melhorado. E é possível que a mãe sentiu uma conexão, sim, especial com um desses filhos e sem que não tenha sido capaz de fazer isso com os demais. Parece que em muitos casos os filhos menores saem um pouco menos parados do que os primeiros, ou do que os filhos únicos. E parece que esses últimos levam consigo uma proporção maior das questões não resolvidas da história familiar. E no que se refere à herança de traumas familiares por parte dos irmãos, não existem regras fixas que determinem como ficam afetados cada um dos filhos. Mas a ordem de nascimento, o sexo de cada filho, existem outras possibilidades que podem influenciar sobre as decisões que tomam os irmãos e as vidas que fazem. À primeira vista, pode parecer que um dos irmãos não está afetado pelo trauma que o outro porta essa carga. E não vê no outro desse modo. E na luz da minha experiência clínica, o que vejo é que na maioria, todos nós portamos com o mínimo algum registro, algum resíduo da nossa história familiar. Não obstante, também podem entrar na equação muitos fatores intangíveis que influenciam a questão dos traumas familiares.
E entre esses fatos intangíveis se contam a consciência de si mesmo, a capacidade para acalmar-se a si mesmo e haver tido uma experiência potente de curação, de cura interior. As imagens curadoras em nosso cérebro. A ideia de que revivemos os traumas familiares pode muito bem constituir um núcleo de que se aponta o psiquiatra Norman Doidge quando afirma em seu revolucionário livro O cérebro troca a si mesmo. A psicoterapia, ela pode consistir em converter os nossos fantasmas em antepassados. Doidge sugere que quando identificamos as fuentes de nossos traumas geracionais, nossos fantasmas podem deixar de acometer e passar a formar parte da nossa história, sem mais. Uma das maneiras fundamentais que fazemos isto e conduzimos a uma experiência por uma imagem bastante forte como para eclipsar as emoções e sensações do trauma que vivem dentro de nós. Nossas mentes têm uma grande capacidade para curar-se por meio de imagens. E nós imaginamos uma cena de perdão, de consolo, de liberação, e nos limitamos a visualizar a um ser querido. As imagens podem assentar-se profundamente no corpo e unir-se à mente. Ao longo de meu trabalho, eu tenho descoberto que ajudar as pessoas a desenterrar a imagem que mais resulta numa pedra angular da cura. O conceito de poder curar através das imagens se conheceu como válido muito antes de ser demonstrado sua efetividade por meio das técnicas de imagens cerebrais. O poeta William Butler já havia escrito há mais de 100 anos: A sabedoria fala em primeiro lugar por meio de imagens. E no que basta com deixarmos guiar pelas imagens que vivem dentro de nós, para que nossas almas se voltem sensíveis como chama, e nosso corpo tão sereno como uma lâmpada de ágata. Jung escreveu em 1913 sobre a imaginação ativa, que é uma técnica em que se colocam imagens tomadas como um sonho, em muitos casos, para trabalhar um diálogo com a mente inconsciente e trazendo à luz o que está preso na obscuridade. A ideia de visualização para a cura se tem popularizado muito ultimamente e existem programas de imagens guiados para reduzir o estresse e a ansiedade, para potencializar o rendimento desportivo e para resolver medos e fobias concretos. A ciência confirma essa ideia. Doidge revolucionou nosso conceito de funcionamento do cérebro humano, introduzindo uma nova visão do cérebro como flexível e capaz de trocar em lugar de fixo e imóvel como se considerava antigamente. Seus trabalhos mostram como as experiências novas podem criar novas vias neuronais, e essas novas vias neuronais se reforçam com a repetição e se aprofundam com a atenção centrada. Em essência, quanto mais praticamos algo, mais entregamos ao nosso cérebro para as trocas, para a ressignificação, né? Esse princípio fundamental se reconhece em uma frase que resume os trabalhos que apresentou em 1949 o neuropsicólogo canadense Donald Hebb.
os neurônios que se ativam se agrupam. E em essência, quando os neurônios cerebrais se ativam, eles reforçam conexões entre eles. Dito de maneira diferente, cada vez que repetimos uma experiência concreta, essa fica mais arraigada. E com as repetições suficientes, a experiência pode se resolver automaticamente. Aplicando o princípio de Hebb, obtemos máximo benefício quando praticamos em uma experiência nova que consideramos positiva, frutífera e significativa, uma experiência que nos desperta sentimentos de curiosidade e talvez assombro. Pode tratar-se de uma experiência de receber consolo, apoio ou de sentir compaixão e gratidão. E em última instância, pode ser qualquer coisa que nos permita sentir força e paz dentro de nós mesmos. Quando reproduzimos repetidas vezes os sentimentos, as sensações associadas a essa nova experiência, não só podem agrupar-se determinadas estruturas de nosso cérebro, como podemos estimular a liberação de neurotransmissores como a serotonina, a dopamina, os hormônios de bem-estar, como a ocitocina. Hormônios de bem-estar como a ocitocina. Podemos afetar o modo em que expressam nossos genes, os mesmos genes que intervêm na resposta de estresse do corpo podem ficar e funcionar de uma maneira muito melhor. A nível neurofisiológico, cada vez que praticamos a experiência benéfica, estamos separando a intervenção do centro do nosso cérebro que se dedica a responder ao trauma e redirecionando a outras áreas do cérebro, mais concretamente como o córtex pré-frontal, onde podemos integrar a experiência nova e podem produzir câmbios neuroplásticos. Como Doide, o neurocientista Michael Merzenich, um dos investigadores mais destacados no terreno da neuroplasticidade, afirma que quando praticamos uma habilidade nova em condições adequadas, podemos trocar centenas e milhares ou milhões de conexões entre os neurônios do nosso mapa cerebral. Quando se tem estabelecido um novo mapa cerebral, podem surgir de maneira orgânica novos pensamentos, sentimentos e condutas, que ampliam nosso repertório quando aparecem os medos antigos. Quando estabelecemos a relação com o que está atrás de nossos medos e nossos sintomas, e estamos abrindo novas possibilidades de resolução. Em alguns casos, nos basta saber alcançar essa nova compreensão para que deixemos de lado nossas velhas imagens dolorosas e iniciemos uma liberação visceral que poderemos sentir no núcleo mesmo do nosso corpo. Em outros casos, estabelecer a relação só tem um efeito de que compreendemos melhor, diante da falta, algo mais para integrar plenamente o que temos descoberto. Necessitaremos de frases, ritos, práticas, exercícios que nos ajudem a forçar uma nova imagem interior. A nova imagem pode chegar de uma provisão interior de calma, convertendo-se em um ponto de referência de paz interior a que possamos regressar uma ou outra vez, quando temos arraizado um novo mapa cerebral, pensamentos novos, sentimentos novos e sensações novas. Inauguramos uma nova experiência interior de bem-estar que reflete em nossas velhas reações traumáticas, e com isso podemos levar para a nossa vida para um outro caminho.
Quanto mais recorremos às vias neuronais e viscerais do nosso novo mapa cerebral, mais nos identificamos com os sentimentos bons que acompanham esse mapa. E com o tempo, nos familiarizamos com os sentimentos bons e também a confiar em nossa capacidade para andar num terreno sólido e com o tempo ficamos familiarizados com o sentimento de segurança e bem-estar e a capacidade de se desenvolver um terreno sólido para andar como se andássemos em um cimento durante um tempo. Dodd nos diz que podemos trocar o cérebro com a imaginação. Não basta apenas fechar os olhos e visualizar uma atividade para que a atividade do córtex visual primário. As técnicas de imagem cerebral demonstram que muitos neurônios e regiões do cérebro se ativam por igual quando imaginamos um feito e quando o vivemos na realidade. Dodd afirma que a visualização em um processo em que se aplica tanto a imaginação como a memória, diz que visualizar, recordar e imaginar experiências agradáveis se ativam muitos dos mesmos circuitos sensoriais, motores, emocionais e cognitivos que se ativam durante a experiência agradável real. A criação implica por uma imaginação, escreveu em 1921 o dramaturgo George Bernard Shaw, muito antes de que se considerasse possível sequer a neuroplasticidade. Shaw já havia exposto o princípio de que o que imaginamos nós tornamos possível. As imagens curadoras em nossos genes. A troca plástica provocada por nossa experiência nos chega muito no cérebro, incluindo os genes, moldando eles também. Dodd e o Dr. Dawson Church, em seu exitoso livro O Gênio de Seus Genes, a medicina energética e a nova medicina da intenção, em que expõe as investigações sobre a relação e as emoções com a expressão genética, explica como a visualização, a meditação e o enfoque sobre pensamentos, emoções, orações positivas podem ativar genes e ter efeitos positivos sobre nossa saúde. Trabalhamos as mentes, imagens positivas e de bem-estar podem produzir um entorno epigenético que reforça o processo de cura. Se tem investigado muito os efeitos positivos da meditação sobre a expressão genética. Um estudo realizado na Universidade de Wisconsin-Madison e publicado na revista científica Psychoneuroendocrinology em 2013 revelou que as pessoas que meditam horas de meditação experimentam trocas genéticas e moleculares apreciáveis, e entre eles a redução de níveis de genes pró-inflamatórios que permitiriam recuperar-se fisicamente com maior rapidez em situações estressantes. Church afirma que quando meditamos, estamos reforçando as partes do nosso cérebro que produzem a felicidade. Estamos gerando novos neurônios cerebrais constantemente ao longo de nossa vida. Uma boa parte desse novo crescimento se produz no hipocampo. Quando aprendemos, modificamos quais são os genes dos nossos neurônios que se expressam. Afirma Dodd, quando um gene se ativa, produz uma proteína nova que altera a estrutura e a função da célula.
Segundo a explicação de Dodge, esse processo está influindo no que fazemos e no que pensamos e por que pensamos. Podemos dar forma a nossos genes, que por sua vez dão forma à anatomia microscópica do nosso cérebro. Raquel Yehuda diz: não podemos trocar o ADN, no entanto, se é capaz de trocar como funciona teu ADN, isso vem a ser o mesmo. Como estamos vivendo é muito pouco provável que se dê em uma vida completamente livre de traumas. Os traumas não dormem, nem sequer com a morte. Antes, bem, seguem buscando terreno fértil para sua resolução nas pessoas de gerações seguintes. De uma forma afortunada, os seres humanos têm resistência e são capazes de curar os traumas de quase todos os tipos. Isso pode acontecer em qualquer momento de nossas vidas. O único que necessitamos é dispor das ideias e de ferramentas adequadas. Responderei mais adiante, nesse livro, as práticas que têm resultado mais valiosos em meu trabalho com meus pacientes, para que possam saber de primeira mão como se curam os traumas que podem formar parte de tua herança familiar. Capítulo 3. A mente da família. Posso dizer de uma maneira sensível, recebemos através da nossa mãe diversos